Querido, super boa noite, tudo bom? Estou aqui, 8:02. Estou aqui, daqui a pouquinho a Edi vai estar chegando. A intenção dessa live, a minha primeira live emocionada, dia 5/5 de 2024, é justamente a gente compartilhar um pouquinho sobre a hipnoterapia. Que a hipnoterapia nada mais é do que terapia utilizando a hipnose. Então, assim, a ideia é desmistificar, porque tudo que é novo a gente assusta. Tudo que é novo gera pra gente desconforto, né? É super normal essa questão. Porém, a ideia aqui, a intenção aqui é justamente estar desmistificando, estar realmente contribuindo para o pessoal abrir a mente, porque a gente tem muitas questões e tá tudo bem a gente ter questões, mas a gente precisa se abrir para entender, a gente precisa vencer alguns tabus. Então a Edi ainda não chegou, tô vendo que algumas pessoas já entraram. A Edi aqui, peraí. Só um minutinho, gente. A Edi já pediu. A Edi tá entrando, eu acredito que sim. Eu apertei aqui pra ela. Gente, primeira live, tá, queridos? Então vocês relevem muitas coisas. A gente tá aprendendo aqui. Que virar Agora câmera. foi. Acho que agora foi. Só um instante. Ok. Já estamos ouvindo sua voz. Só tá faltando você entrar pra ficar dividida a tela, mas a gente já ouve sua voz. Aí. Agora sim. Você Estão ouvindo a conseguiu minha entrar? voz? Gente, eu não tô conseguindo te ver. O pessoal tá vendo a Edi? Eu só tô. Ah, o pessoal tá vendo a Edi? Quem tá. Quem puder manifestar, porque não tô vendo. Edi, você tá conseguindo? Você Sim, a tá me câmera. vendo? É que eu Não, não eu não estou tô. te vendo É sozinha. como se você não tivesse aqui. Que estranho. Tinha que estar a tela em duas, sabe? O Danilo falou Sim. sim. Sim o quê? Você considera que a Edi tá aparecendo na tela? Estou vendo as duas. Ah, então é só. Então ótimo. É só eu que não É só vejo. Eu achei que gente. ia ficar dividido para nós duas. E eu também não vejo você. Então tá certo. Estão vendo as duas é o que importa. Então vamos começar. Então, boa noite, Edi. Obrigada por participar, aceitar esse desafio da minha primeira live, da nossa primeira live. Acho que antes de mais nada, é bom a gente se apresentar, tipo, como que nós nos conhecemos, né? É, a maioria do pessoal sabe que nós somos cristãs, então eu sou cristã, você também é cristã. Eu vim da Assembleia de Deus, aí fui para Batista e nós nos conhecemos na Batista do Povo, em São Paulo. Hoje eu estou em Floripa, você está aí em São Paulo. E aí, inclusive, uma coisa que ficou marcada no nosso início da nossa amizade foi porque eu entrei toda tímida e tal, porque eu sou essa pessoa tímida no começo, mas que você me recebeu, me acolheu muito bem, já me envolveu, já me incluiu. E aí, desde 2017, seguimos nessa amizade. Sim, verdade. Boa Você quer noite, se, Claudinha. Opa, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? O Sim, que você achar interessante compartilhar com o pessoal? sim. Eu sou a Edilene e aqui em São Paulo as pessoas me chamam de Edi. Sou estudante de psicologia, tenho um filho adolescente Olha, de 15 anos então, e estou no caminho com a Claudinha, fazendo sessões de hipnoterapia, que tem ó, sido gratificante para minha vida. que bom. Então, para a gente já iniciar, antes de você, de eu entrar com esse assunto, né, da hipnose, de eu trazer isso nas redes sociais, você já conhecia, você já tinha entendimento, o que que era hipnose, o que que era hipnoterapia? Você tinha algum tipo de tabu? Qual que era o seu entendimento antes da minha pessoa trazer, né, nas redes sociais? Então, hipnoterapia não, mas hipnose já tinha ouvido falar, até nas questões de psicanálise, né, também, Sim. mas de fazer sessões, fazer regressão, nunca imaginei fazer, tinha sim um tabu, Olha.
E tinha até medo, achava que podia ser contra, né? Sim. Os meus princípios. E conhecendo você, né? Uma amiga que confio, vi que não era realmente o que eu pensava. Até por falta de conhecimento mesmo. A palavra de Deus fala, né, que meu povo perece por falta de conhecimento. E isso aconteceu comigo em relação à hipnoterapia. Certo. Então, vocês ouviram, né? Então, tranquilo para quem tem esse tipo de dúvida. A Edi também tinha dúvidas, tinha um certo receio, um certo bloqueio, que é super comum quando a gente não conhece algo. Ok. E aí, Edi, o que que te deu essa, digamos assim, porque eu lembro que eu abri nas redes sociais mesmo, pessoal, uma estratégia que Deus me deu para desmistificar foi a hipnoterapia, foi a regressão positiva. E aí eu cheguei, Sim, né, a convidar algumas pessoas justamente. Falei assim, pessoal, quem quiser, eu abri, quem quiser experienciar a regressão positiva, que nada mais é do que você ter acesso a uma memória, a uma lembrança, de acordo com a emoção que você escolher sentir. E é uma emoção boa, paz, amor, alegria. Quem quiser, manifeste. E eu lembro que você se manifestou. O que que gerou essa questão sua, de você, de fato, nossa, vou experienciar a regressão positiva? Porque você já tinha um tabu, mas ao mesmo tempo você confiava na minha pessoa. exatamente. Primeiro foi por você, falei, não, confio na Claudinha, tem os mesmos princípios que eu. Claudinha não está fazendo nada que vai contra os meus princípios. Então, falei, vou conhecer. E aí, você tinha um convite lá, se eu não me engano, as 5 primeiras pessoas. Isso, foi E isso mesmo. aí te enviei uma mensagem. E aí a gente fez a nossa primeira sessão, que foi uma benção para minha vida. Aí você já gostou, você fez a regressão positiva e você viu que você ficou consciente a todo momento, você teve alguma questão que você quer colocar para o pessoal, porque foi a sua primeira, né, da regressão positiva, foi tranquilo. Sim, foi muito tranquilo. O tempo todo eu fiquei consciente. E as memórias que eu revi foram memórias que eu revivi, né? Foram memórias que havia acontecido. Só que assim, com o passar dos anos, né? São muitos anos, muitas coisas aconteceram, a gente vai perdendo as boas lembranças e vai camuflando. Então, é, eu revivi uma memória de alegria, porque até compartilhando com vocês, eu senti que não era uma pessoa alegre, Olha, mas eu já fui alegre. Então, foi esse sentimento, essa memória que a gente visitou. E aí, eu fui numa memória de quando eu tinha 15 anos, e assim, é tudo muito parecido com agora. Por quê? Eu continuo amando natureza, águas, tudo, né? Divino. Então, assim, são coisas que me trazem alegria. Então, foi assim muito edificante para minha vida. Então, o tempo todo eu estava consciente. Se eu quisesse parar a sessão, eu conseguia. Então, assim, não, a gente não sai do nosso consciente, né, Claudia? Claudia pode falar melhor sobre isso. sim, sim. Na realidade, queridos, ela precisa estar sentindo a emoção que ela escolher. Eu sempre falo isso, eu falo que a pessoa tem que ser um pouco de ator, atriz. Então ela escolheu alegria. Eu falo assim, Edi, então você precisa se conectar com situações, com momentos que te conectem, que te remetam à alegria. E cada pessoa é única. De repente, o que para Edi significa alegria, para outras pessoas não, e tá tudo bem. Isso, por isso que eu falo que é algo tão único e exclusivo. E se ela não se conectar à emoção que ela escolher, tipo alegria, não vai funcionar. Tanto que eu falei, você precisa ser sincera. Você está sentindo alegria? Ah, estou sentindo. Então, aí a gente, nosso cérebro aqui é como se fosse aquela lupinha lá do computador. Buscar na Edi a primeira vez que a mente dela entendeu aquilo como alegria. Porque às vezes, hoje ela pode ter um entendimento do que é alegria, mas ela na infância, ela na adolescência, talvez tinha um entendimento diferente. Cada pessoa tem um entendimento e está tudo bem. A partir disso, né, que a Edi acessou através da regressão positiva, isso acabou dando forças para ela. Opa, se eu conseguir, que também tem essa, será que eu vou conseguir entrar em hipnose? Você tinha isso, Edi? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo comigo? Ou não? Você já
achou que ia dar certo e pronto? Não, eu tinha isso sim. Será que eu vou conseguir? Sabe? E se os pensamentos não vierem? Se eu não É, lembrar de nada? E assim, e a Claudinha, ela é tão profissional que ela vai guiando a gente. E ela foi me guiando, e ela falou: o que vier na sua mente, pode falar. E aí, nós temos que, né, ser sincero conosco mesmo, sim. porque é aquilo. Teve uma sessão, nossa, Claudinha, mas eu não estou conseguindo. Aí ela falou assim: não, fala o que tá na sua mente. Eu falei: vejo um céu se abrindo com umas arestas assim de sol. E era. Então, assim, a partir dessa visão, ela foi, né, foi conversando comigo Vai na clareando, né? A sessão, mente vai clareando. vai clareando, e aí a gente chegou onde a gente queria. Ótimo. Bacana que a Edi compartilha a experiência dela, porque eu tô falando, mas nada melhor do que quem já experienciou, já vivenciou. E é bem isso, a nossa mente, eu sempre falo, fique à vontade, deixe a sua mente à vontade, não tem certo ou errado. Porque se você for pensar para responder, você vai usar o seu consciente. E quando a gente tem esse processo de hipnose, de hipnoterapia, nada mais é do que foco e concentração em você, nas suas memórias, você precisa estar atento ao que a sua mente quer dizer, o que a sua mente quer trazer. Então, assim, não tem certo ou errado. Ai, céu aberto, vamos lá, ok. Então, tranquilo. E aí a gente continua, né? Aí, a gente fez o tratamento, e aí dentro do tratamento, uma das sessões que eu acho até interessante a gente compartilhar foi a questão da liberação emocional. A liberação emocional, como o nome já diz, nada mais é do que você colocar para fora aquele peso, aquilo que você vem muitas vezes carregada, né? Às vezes de tristeza, de angústia, de medo, de ansiedade, qualquer coisa que você venha para a sessão e você falar, eu estou sentindo isso, e eu quero sentir esse alívio. Então, a liberação emocional é usar sua mente para tirar tudo aquilo que vem trazendo peso para você. Edi, você se recorda, né, dessa primeira sessão, liberação emocional? Você tem alguma coisa para colocar sobre a questão da liberação emocional? Sim, sim. E foi uma das sessões, assim, que eu achei mais desafiadora, porque são as nossas emoções. E mexer com as emoções não é fácil, é desafiador mesmo. E aí teve a questão, e a Claudinha mudou, foi me guiando, né, por um caminho, eu não conseguia e tal. E depois conseguimos. E foi a questão, a gente abriu uma caixinha e fomos liberando. E foi assim, foi edificante. E depois de cada sessão, eu só queria fazer mais uma, mais uma, mais uma. Porque eu falo que eu sou é uma gaveta. Por mais que eu vou tirando coisas, ainda tem umas coisinhas que precisa arrumar. Todos E, nós. e cada dia melhor. De cada sessão que eu saía cada vez melhor, mais resiliente, né? Mais forte, com alegria, com confiança, sendo aquilo mesmo que Deus chamou para ser. E assim, a questão da essência, a gente vai perdendo, né? E a liberação emocional tem muito a ver com a essência também, né, Claudinha? Sim, exatamente. Eu acho que até é bacana quando você colocou essas questões, algo que eu acho que é bom a gente compartilhar, que desde o início eu sempre falo, quando você falou assim, vou topar fazer o tratamento, eu quero fazer, eu falei assim, Edi, o nosso cérebro, ele gosta do que é confortável, ele curte zona de conforto. Então, por mais que você está se colocando, vou fazer, você consciente, ok. Só que o problema vai ser que vão vir desafios que vão fazer, eu sou assim mesmo, não, tá bom desse jeito, não mexe aqui. Porque o cérebro gosta do que é confortável, ele não vai querer que você mude, que você, de fato, saia da zona de conforto. E eu queria que você compartilhasse sobre isso. Se você acreditou quando eu falei, se de fato fez sentido no decorrer do tratamento, se teve situações que te fizeram repensar de não dar certo. Queria que você compartilhasse um pouquinho. Exatamente. A nossa mente, ela, ela sofre muito para sair da zona do conforto. Então, assim,
E a Claudinha, desde o início, falou para mim, Edi, vai acontecer de tudo. A gente havia marcado, né, o horário da primeira sessão, e assim, vai acontecer de tudo, mas não olhe para o que está acontecendo. Alguém vai ligar na hora, você vai querer mudar o horário, e assim, e vai querer procrastinar. Então, é desafiador mesmo. Você mexer em algo que tá escondido. E o nosso cérebro está tão acostumado que aí a gente acha que a vida é assim mesmo, vamos continuar, mas não está, não estou feliz o suficiente, mas a vida é assim e vou vivendo assim. E não é. E aí eu falei, não, Claudinha, vamos sim. E aí eu lembro que no dia eu falei, nossa, Claudinha, não vai dar certo tal dia. E a Claudinha ali, persistente, não, vai sim, é sua mente que tá falando que não vai. E realmente é assim. Mas aí depois da primeira, da segunda sessão, aí a nossa mente já começa a ficar treinada. Porque o resultado não vem na primeira. É como um treino na academia. No primeiro dia, no primeiro mês, você não tem resultados. É a questão É, da persistência, da coragem, da disciplina. E é com tudo na exatamente. nossa vida. Inclusive Exatamente. com o tratamento da nossa mente. Porque tudo está na mente. Olha, a Edi já está trazendo tudo. É isso, gente. Nosso cérebro coloca aqui, o cérebro é treinável. Igual o nosso músculo, quem faz academia, que é inclusive muito importante para a saúde mental, a gente precisa ter o esforço de ir para a academia, de fazer aquele exercício, a gente demora muitas vezes para ver o resultado. Nosso cérebro é a mesma coisa. Aí de decidir o que ela ia fazer, que ela ia tratar, o cérebro muitas vezes não vai arrumar desculpa, vai arrumar coisinha, não, eu quero ficar no conforto, e ela, não, eu vou fazer. Por isso que a pessoa precisa ter muita Sim, determinação, sim. Aí persistência, você como ela sente colocou. sono, você sente. Desculpa, te interrompi. Tranquilo. Você sente sono, dor de cabeça, acontece coisas, fala, nossa, não posso, tem que pegar meu filho, tem que fazer tal coisa e tal. Mas assim, acontece de tudo É para poder autossabotagem. atrapalhar. Exatamente. Nada melhor do que ela falando. Edi, a gente fez a sessão da regressão emocional, que é algo também que acredito que as pessoas tenham dúvida. Regressão emocional nada mais é, igual a gente fez a regressão positiva, que acessa uma memória, uma lembrança, que é só uma experiência, não é tratamento. Mas embora tenha servido de insight para muitas pessoas. Mas a regressão emocional é quando você traz os BO, eu falo, você vem, aí eu sinto muita ansiedade. A ansiedade tem sido uma das questões que tem alcançado todas as pessoas. E aí eu sempre falo, tá, mas você sente ansiedade, mas o que você sente? A gente precisa dar nome, não é? Ah, ansiedade, tá, mas quando você sente ansiedade vem o quê? É um exemplo, tá, pessoal? Ah, quando eu tenho ansiedade me dá muito medo, eu sinto um negócio, um aperto no peito, uma angústia, aí você vai falando o que você vai sentindo. Conforme você vai falando o que você vai sentindo, a gente vai buscar na sua mente a primeira vez que você sentiu essa angústia, esse medo, esse aperto no peito. Então você precisa sentir aquilo que eu falo, você precisa sentir na vida real e a gente busca na sua mente quando foi a primeira vez. E uma coisa é a Cláudia adulta, a Edi adulta agora, maduras, que estudam, que estão, né, e a gente cristã que sabe que tem que perdoar, que sabe um monte de coisa. O problema Sim, é a Edi e a Cláudia pequenininha, né, com várias questões, com várias situações que não tinham entendimento. Viveram e sentiram muitas vezes raiva, sentiram medo, sentiram dor, angústia, e tá lá sofrendo, a criança interior gritando, pedindo ajuda, e a gente fica levando a vida, vai levando a vida. Como que foi sua experiência com a regressão emocional? Você nem precisa dar tantos detalhes, mas assim, de coisas íntimas, né, particular, aquilo que você se sentia à vontade, mas a sim. regressão emocional, você puder compartilhar um pouquinho como foi para você? Então, a regressão emocional foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Ela acessou uma memória tão longe, com 7 anos. E aí, assim, a gente visitou o sentimento de culpa. É isso mesmo, né, Claudinha? E aí,
Desculpa, gente. A gente fica nervosa assim no ao vivo, é a nossa primeira vez, fica tranquila, gente. É só Desculpa. deixar fluir, tranquilo. É bom que a gente vê como a vida como ela é. A gente aqui no. Uma coisa é eu e a Edi conversando, outra coisa é a gente conversando pro Brasil e pro mundo. E assim, é porque é um sentimento para mim, assim, né? Que caminhou, não faz mais parte da minha vida. Praticamente a minha vida inteira, a partir dos 7 anos. Por quê? E esse sentimento me atrapalhou muitas vezes. Muitas vezes. Por quê? As coisas, por exemplo, se alguém me pedisse para fazer algo e eu não fizesse, a culpa. E aí eu fui, né, me atropelando, fazendo um monte de coisas, ouvindo pessoas, ajudando, não que eu não goste, tá? Sim, Eu mas não sabia gosto. dizer não, né, Edi? Só que eu não sabia dizer não, né? Eu gosto, eu posso, né? Só que assim, a gente tem que aprender a dizer não. Porque você chega numa fase da vida que você não consegue, você não sabe mais onde você está. Você não se conhece mais. Porque carrega uma bagagem tão grande de, de culpa, que era o que eu carregava, e esse sentimento nasceu bem distante. Na sua infância, né? Na sua É, infância. porque é aquilo que fala, o que acontece na infância não fica na infância. Né? Exatamente. Então, assim, era uma criança. Né? O que aconteceu naquela época, se fosse hoje, eu saberia lidar. Mas foi naquela época, eu só era uma criança. E o Inocente, melhor de pequena. tudo é a mudança de cena. Porque assim, você volta, você abraça aquela criança e, e aí aquela criança se torna. É, não Fica se torna, fortalecida, não fica né? tão culpada. Exatamente. Não fica tão culpada, não sente culpada. Né? Não pega toda a responsabilidade para ela. Porque ela entende Então, que ela é criança, né? Que ela não tem que sentir esse sentimento que, né, culpa. A criança nem tem estrutura exatamente. para sentir isso. Exatamente. Por isso, assim, a gente tem que prestar muita atenção nas decisões que a gente toma com os nossos filhos, o que a gente fala, né, naquele momento. Então, eu sei que às vezes a gente, né, fica nervosa, perde a paciência e tal, mas assim, o Espírito Santo de Deus conta até 10, assim, espera um momentinho, porque continua, né, não fica lá. Aí cresce, né, com várias coisas. Então, assim, um adulto doente é uma criança que cresceu sem ser curada, né? Exatamente. Um adulto doente que eu falo assim, mentalmente, né? Falando das coisas que aconteceram. Então, assim, para mim, foi um divisor de águas mesmo na minha vida. E muitas decisões que eu tomo hoje, o que eu faço hoje, né, o que eu falo, foi por causa dessa cura e dessa libertação através da hipnoterapia. Olha que lindo, gente. É o que eu falo. Depois que você conhece, a gente se apaixona, porque a gente começa a ouvir os relatos, os testemunhos e enche os olhos. Fala, meu Deus, é algo muito bom. Não tem como a gente não compartilhar. Porque é bem isso que a Edi falou. A criança acaba muitas vezes tendo alguns sentimentos que não é para a criança sentir. Criança é leveza, é brincadeira, né? É alegria. Só que muitas vezes acontecem situações que os pais deram o melhor que eles puderam dentro do repertório e condições que eles tiveram, e a criança cresce sentindo aquilo, às vezes sentimento de culpa, de medo, de angústia, de desprezo, de rejeição. E assim, todos nós adultos carregamos algum tipo de trauma. Tá tudo bem. Isso que também às vezes a pessoa, mas eu vou procurar. Ninguém, tá todo mundo tem um BOzinho para estar resolvendo. Mas aí Uhum. requer coragem, força para você reconhecer que você tem um BO para resolver. Falar, não, eu tenho esse BO e eu vou resolver. Depois que você determinou, ninguém te segura. Eu acho que é interessante
interessante a gente também falar, Edi, da terapia do perdão, que eu falo que é uma terapia que todo mundo precisa passar, porque todo mundo tem que perdoar, ou mesmo se perdoar, né? É um desafio também. A gente sabe, ainda mais o povo cristão sabe que Deus fala, né? Cristo fala 70 vezes 7, a gente sabe, não sei o que, a gente canta, mas e na prática? Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que foi a sessão da terapia do perdão. A terapia do perdão, né, foi bastante importante, até porque, né, eu sou cristã, né, e Jesus nos ensina, como a Claudinha falou, que a gente deve perdoar. Né, se a gente tem algo contra nosso irmão, a gente não deve nem deixar nem nossa oferta no altar. Tem que voltar e pedir perdão. E assim, eu vivi, né, bastante tempo com esse sentimento, né? E não, essa pessoa tem que me pedir perdão. Eu só pensava isso. Foi ela que errou, foi ela que fez o que fez comigo. Então, assim, ela tem que me pedir perdão. E na terapia do perdão, na hipnoterapia do perdão, na sessão, a Claudinha, né, e Deus, a Cláudia foi me guiando, né, e Deus me mostrou, né, a cena de tudo que aconteceu, e aí eu liberei perdão. Liberei perdão para essa pessoa, porque eu falo, se eu passar na rua, ela estiver na calçada, eu mudo de calçada. Não. Liberar o perdão é libertador. Né? É libertador. O prisioneiro é quem não perdoa. É. Prisioneiro é quem não perdoa. Porque o outro, talvez, nem pensou, né? Que me magoou, tanto, né? que me feriu e tal. Não. Então, assim, cabia a mim perdoar para viver melhor também. Né? E é lindo liberar perdão e perdoar a si mesmo. Você sentiu diferença, então, pós-terapia do perdão? Porque eu falo que acontece na mente, não fica só na mente. Depois que você, de fato, liberou o perdão, aconteceu todo o processo aconteceu na sua mente, você sentiu para a sua vida atual como se você tivesse mais leve? Foi bom esse pós, né? Digamos que as pessoas querem saber isso. Nossa, mas foi na mente, funcionou na vida real? Funcionou, sim. Eu não encontrei a pessoa ainda, tá? Sim. Porque ela mora bem longe de mim e tal. Mas, assim, no meu coração, na minha mente, eu escuto o nome da pessoa, histórias sobre a pessoa, porque é uma pessoa muito próxima, né? Então, eu sei sobre a vida dela e tal. Mas eu não sinto. Não que antes você sinto sentia. rancor. Eu sentia. Olha. Sentia. Sendo filha de Deus, eu sentia. Eu sou falha, né? Sim. E eu sentia assim. E me fazia mal. Porque o rancor, né? Que é a falta de perdão, ele causa danos no nosso organismo mesmo. A gente acha que não, quer fechar as portas para a pessoa, quer mudar de calçada, quer falar mal da pessoa, para ver se aquilo alivia. Não. É o perdão. O perdão é o remédio. E assim, eu fui curada, me senti muito, muito leve, me senti muito bem por ter perdoado. Uau, que lindo. É isso, gente. Todos nós, aquilo. É muito bacana isso que a Edi colocou. Todos nós temos falhas, todos nós temos questões, todos nós temos bloqueios. Tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém é melhor ou ninguém é pior. Tá todo mundo no mesmo barco, cada um com a sua história, cada um com as suas memórias, cada um com a sua dificuldade, uns para perdoar, uns para se perdoar. A gente respeita e a gente entende a história de cada um, mas é necessário. Porque é bem o que a Edi falou. Se você não perdoa, mas o outro não é tirar a responsabilidade do outro, do ato que a pessoa fez, mas entender que é você que está carregando algo que está só te prejudicando, né? Então, Sim.
que ela conseguiu se libertar e você viu que o que acontece na mente não fica só na mente, é a questão da mente e ela passou a se sentir diferente. Eu acho que é interessante também a gente compartilhar um pouquinho da sessão investigativa, porque a sessão investigativa nada mais é do que eu para, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, então vamos perguntar para sua mente o que que a gente pode fazer para melhorar, para continuar. Ou de repente você fala assim, ó, eu sinto que eu melhorei, eu senti algumas diferenças, algumas mudanças, porém tem alguma coisinha ainda, um negocinho ainda que eu sinto que tá ruim, que tá incomodando. Então aí a gente vai descobrir, a gente vai entender através da sessão investigativa. Sessão investigativa também envolve regressão emocional, que foi o que a gente já compartilhou. Ela traz o que ela está sentindo ou o que ela não está sentindo. Então, o que a gente pode fazer então para estar melhorando? E o subconsciente dela que vai responder. Você tem algum comentário, Edi, para falar da sessão investigativa? Porque também envolve a regressão emocional que a gente já compartilhou. Sim, sim. Tenho sim. A sessão investigativa foi a última sessão que nós fizemos. E não, a última não, a penúltima, porque eu quero fazer mais uma. E aí, eu tenho muito, vou compartilhar, eu tenho muito medo de agulha. Não, eu tinha muito medo de agulha. Melhor assim. Hoje eu não tenho mais. E assim, no momento eu trabalho, né? Eu sou cuidadora de idoso e às vezes eu acompanho idoso em hospitais. E quando também eu fiz o meu curso de auxiliar de enfermagem, eu tive problema também com com injeções, né, agulhas. Sim. E com sangue. Com sangue. Então, assim, não falha a memória. Desculpa. Tranquilo. Ainda mais quando a gente fala de medo, a mente, né? Ela tá falando de medos que ela tinha, ó, gente. Ela mesma estudando. Tô trabalhando nisso, tô estudando para isso, mas eu tenho medo de sangue, eu tenho medo de injeção. Sendo uma mulher adulta que é mãe, que a gente fala assim, nossa, mãe é mãe. Então, para você ver que tá todo mundo com seus B.O. E várias vezes, né, que eu tomei vacina, já passei mal, já desmaiei, ou então às vezes só precisei sentar. Teve uma vez que eu participei de uma pequena cirurgia, na hora que, né, que cortou, eu caí lá no meio do consultório e tal. Não foi legal. E a última vez foi em janeiro, né? Fui ajudar a enfermeira a coletaram o sangue. E aí eu precisei sentar, senão eu ia passar mal. Então, assim, o cérebro tranca na hora. E aí nós tratamos isso. E assim, posso dizer que fui curada do poder que é no nome de Jesus, através da hipnoterapia. Olha. Porque nesse sábado fez 8 dias. Eu não era doadora de sangue, porque também tinha medo. Eu doei sangue. Tem 8 dias. E assim, fiquei o tempo todo olhando, né? A enfermeira colocou a agulha. E fiquei olhando. Fiquei super tranquila. Minha pressão continuou ótima. Não aconteceu nada. E aí foi uma bênção, né? Porque além de ser curada, eu ainda fiz uma coisa boa para uma pessoa e vou continuar sendo doadora. Maravilhosa. Eu lembro que quando você mandou a foto, ela mandou a foto, né, compartilhando, e eu na torcida, que bênção, que alegria, porque uma questão, né, ela visitou uma memória, uma questão da infância, algum trauma de infância estava impedindo ela na vida adulta, exatamente, mesmo sendo mãe, mesmo trabalhando, mesmo já tendo enfrentando tantos desafios, de... Gente, vai falar, você viu que ela às vezes se sentia em situações constrangedoras, eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de sangue, às vezes é chato você falar, nossa, mas eu sou uma mulher adulta que já enfrentou tantas coisas com medinho, às vezes a gente despreza, né? E olha aí, era um trauma de infância. Exatamente. Porque, assim, posso até compartilhar. Na infância, eu tive muito problema de ouvido, nariz e garganta. Então, eu tomei muitas injeções. Olha. E aquilo me traumatizou.
que doía muito, a forma como foi aplicada, não foi com o profissional, né? Então, assim, aí isso me deixou com muito medo. E como eu tinha problema de nariz, eu punha muito sangue pelo nariz. E aí a gente visitou a memória das injeções, né? Das agulhas. E aí ficou com alguma coisa no ar. Aí a Claudinha, de novo, né? Com a paciência aí de Jó. E aí eu visitei a memória de quando eu era criança. Eu colocava muito sangue por nariz, assim. Muito, 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 assim. E, e depois, nunca mais, né? Da questão física, eu fui curada, mas o medo continuou. Olha, você vê, ela foi curada porque ela era uma criança que tinha esses problemas. Ela foi curada desses problemas, mas o medo do sangue e o medo de agulha, injeção, continuou. Que forte, né? E trouxe para a vida adulta, né? Edi tem mais de 30 anos, como a gente já colocou, é mãe, e ela tinha esses medos. É bom a gente colocar isso, que às vezes a pessoa está nos ouvindo, está assistindo e fala, gente, eu já sou adulto, eu já enfrentei tanta coisa, mas eu tenho medo de uma coisinha que para a pessoa pode ser uma coisinha boba. Nenhum medo é bobo. Não, por isso que a gente não pode brincar com medo de ninguém. Eu aprendi muito isso. Como a gente precisa ter empatia pelas pessoas e respeitar, porque a gente não sabe a história. E eu aprendo muito com as clientes. Aí, de além de amiga, se tornou cliente. Que bacana Sim, compartilhar isso. Obrigada por abrir, obrigada porque ela está contando uma intimidade dela, né? Tanto que eu sempre falo, fique à vontade para falar aquilo que você sentir de compartilhar. É, Edi, então, assim, num total, até porque já estou vendo aqui a hora passa rapidinho, né? Você então considera que as sessões, que a hipnoterapia compartilhou na sua vida é algo que de fato, pelo que você contou aqui, te marcou, mas o que você puder compartilhar, até de repente, se alguém tem dúvida, alguma questão, então é algo que você indica. super indico, já indiquei para várias pessoas, até conto, né? Como estou falando aqui, mas eu falo, tem que fazer. Não adianta, tem que experimentar para saber, porque é só fazendo mesmo. E eu indico para todo mundo, Para todo mas nem todo mundo mundo. tá bom. Então, Nem isso que eu ia todos. colocar, porque assim, você indica para todas as pessoas, mas a pessoa precisa querer, com força, né, Edi? Sim, precisa querer. Eu sempre quis, e eu falei, Senhor, eu estou num círculo vicioso. Me mostra algo, eu preciso sair desse lugar. Porque Olha, a zona de conforto é um lugar muito confortável, até você sair dela. Quando você sai da zona de conforto, você percebe que não era tão confortável assim. é, Então, a zona de conforto é um lugar perigoso é, para estar. é. Então, assim, precisa ter coragem, talvez, né? Eu já me identifiquei, já gostei na primeira sessão, já fui para a segunda, para a terceira e tal. Mas se na primeira achar que não, continua, porque a mente quer que você pare, porque para Ah lá. a mente está tudo bem. Eu faço a semelhança como comer açúcar ou coisa doce, né? Coisas muito doces. Naquele momento que você come, te dá um prazer enorme. Mas passa assim, é momentâneo. Momentâneo. Então, assim, aí você, né, aquilo não vai te nutrir, não vai te alimentar, e aí logo você já tá com fome. Então, então é isso. Não pare. A mente quer que você fique lá no açúcar, mas não é isso que você precisa, não é isso que seu corpo precisa. Nossa, a Edi é bom que ela já traz, ela que experienciou e ela viu mudanças na vida dela, mas porque ela deu lugar para essa mudança. Eu acho que é bacana colocar isso. A hipnoterapia faz milagre? Então ela tinha medo, né, como ela colocou. Eu tinha alguns medos, e aí vamos até colocar essa questão do sangue, da injeção, ficar algo mais fácil para as pessoas terem entendimento. Só que
ela teve que se lançar, você viu? Ela se curou na mente dela, porém, o que ela fez? Eu vou na vida real, eu vou doar sangue. Ela foi, doou sangue e ela colocou em prática aquilo que aconteceu na mente, porque a nossa mente não sabe distinguir o real do imaginário. Ela curou na mente, mas aí ela foi e se lançou para a prática. É muito importante isso. Exatamente. Foi interessante que teve um comentário aqui, agora já sumiu, mas a pessoa falou assim, aqui no Japão, então tem uma pessoa do Japão. Tudo bom, queridos, que nós estamos internacionais? Aqui no Japão, o pessoal usa bastante a hipnoterapia. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba sendo muito lento para algumas coisas. O povo já está avançado em muitas coisas lá fora, já estão usando tudo que é ferramenta, e a gente aqui fica para trás. E o povo de Deus, eu sempre falo, o povo cristão, que Cristo nos chamou para ter uma vida em abundância em todas as áreas, mas a gente fica só oração, jejum, palavra, e sim é importante, é bom, faz parte. A oração tem muito poder. Só que assim, você viu que a Edi comentou que ela orou e pediu para Deus, ai Senhor, eu quero me livrar disso, eu quero me libertar daquilo. Ela orou e agiu. Aí Deus preparou ferramentas, preparou pessoas, e aí ela pegou e entendeu que ela tinha que se lançar. Porque Deus, gente, Deus ele não vem e faz assim, ó aqui, querido, toma aqui. Ele vai dar, a pessoa tem que dar o passo. E a Edi deu o passo e ela teve resultados, que bom. Como ela colocou, ela ainda quer fazer outras sessões. E indique que quer fazer outras sessões. Eu estou aqui lendo os comentários, então eu acabo, né, eu estou aqui emocionada que eu estou assistindo, né, que eu estou aqui, que eu estou dando lugar na live, eu estou que nem Edi. A gente fica nervosa. Ao vivo, assim, é estranho, gente, emocionada, mas fico feliz em estar compartilhando desse assunto, desse tema, em estar ouvindo uma cliente, uma amiga e cliente que teve resultados, porque ela se lançou. E eu queria abrir agora, até aproveitando que a Edi está aí, a gente tem um tempinho, se alguém tem algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta sobre a hipnoterapia, sobre alguma das sessões, quiser ou perguntar para mim, que, né, no caso estou atuando como hipnoterapeuta, ou até mesmo com a Edi. Lembrando que é tudo online. Eu estou aqui em Floripa, que agora eu moro em Floripa, a Edi está em São Paulo. Nós fizemos o tratamento totalmente online e funcionou. Online, funcionou. Olha a tecnologia, que bênção. Funciona. Funciona, querido. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveite agora. Tô vendo que aqui o Laerte falou, Claudinha, conheci na Inaua. Super lembro, a primeira empresa que eu trabalhei, Inaua. Entrei lá jovem aprendiz e tem pessoas aqui. Você vê como eu amo a tecnologia. Um abraço, Laerte. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveite agora. Caso contrário, nós vamos já estar encerrando daqui a pouquinho. Porque a gente quer uma coisa rápida, objetiva, que a intenção é trazer para desmistificar, mas eu também sei que cada um tem seus corres, sua vida e tá tudo bem. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Aproveite agora ou guarde no coração. Pelo que eu tô vendo, acho que não tem. Eu não tô vendo ninguém perguntando nada. Então eu tô acreditando que tá todo mundo, que a gente conseguiu ser bem clara. Sermos claras Sim. e objetivas. Certo. Sim. Bom, então, a Edi já falou que ela recomenda, só que ela também fala que não é para todas as pessoas. A menina colocou aqui a Deide, né? Cheguei atrasada na live. A ideia é que a live. A lá, sua amiga maravilhosa. Vai ficar gravada, então a ideia é ficar tanto. Ó, o Léo também, que eu conheço, ele falou que chegou tarde. Aí eu já tô vendo uma pergunta aqui, peraí. Mas assim, a live vai ficar gravada, gente. A ideia é ficar curta, vai ficar gravada no meu perfil no da Edi. E depois vocês podem acessar e deixar até as dúvidas nos comentários. Comentar, essa é a intenção. O Ler está perguntando, a hipnoterapia usa quais tipos de ferramentas? Na realidade, a hipnoterapia eu já considero uma ferramenta. Não dá só para a pessoa fazer uma especialização, vou fazer lá a imersão em hipnose e já se achar pronta para isso. Então, assim, eu fiz a especialização, eu fiz o curso, né, imersão em hipnose, que é uma ferramenta que pode ser utilizada, inclusive, para outros profissionais, médicos, enfermeiros, nutricionistas. É uma ferramenta que pode ser utilizada por diversos profissionais. Eu, como tenho especialização em desenvolvimento humano e psicologia positiva e sou estudante de psicanálise, tudo que envolve a mente humana, eu escolhi usar a ferramenta para tratar traumas, para tratar bloqueios. Então, eu até citei algumas das sessões que a gente teve,
Laerte. Dependendo do que você tem dificuldade, então você falou assim, eu tenho que dormir, eu tô entendendo que é insônia. Então, de repente você quer tratar, eu sinto muito insônia. Eu sinto, tem pessoas que falam da questão da procrastinação, tem pessoas que sentem muito medo, tem pessoas que sentem muita culpa. Eu não sei, você vai entender a sua dificuldade, que é uma questão de autoconhecimento, você vai trazer e nós vamos, por isso cada pessoa é única, nós vamos entender o seu caso, a sua situação, nós vamos ter uma conversa, é tudo muito, é uma conversa, não é nada, às vezes a pessoa acha que é algo místico, não, a gente vai conversar. Tenho vício em álcool, não estou alcoólatra, mas gosto de beber. Eu falo que todo vício é uma fuga, então pode, possivelmente, a gente pode entender que o seu cérebro, de alguma maneira, para fugir de alguma situação, te leva para a bebida. E é bom você ter esse entendimento. Eu não sou, tipo assim, se não se considera alcoólatra, mas você gosta de beber. Entender. O que eu te dou uma dica? Quando vem essa vontade de beber, que tipo de emoção você sente? Por que você sente essa vontade de beber? Aí você vê, de repente eu sinto vontade de beber porque eu sinto muita tristeza. Então aí você já vê, tristeza é uma emoção. Opa, então eu sinto tristeza e logo eu sinto vontade de beber. Eu sinto muito medo, tem pessoas medo. Eu sinto, ou pode ser até coisa boa, eu sinto uma alegria. Vamos entender o tipo de sentimento, o tipo de emoção que vem. Geralmente quando briga em casa. Aí, ó, então você já vê que tem uma questão na sua casa. A gente tem que entender. Então, assim, a hipnoterapia pode contribuir, pode abrir sua mente para você, de fato, entender o porquê que você sente essa vontade de beber. E uma vez que você racionalmente entendendo, nossa, por que eu sinto essa vontade de beber? Você racionalmente entendendo o motivo, você pode sim parar. Mas é claro, aquilo que eu falei, não tem milagre. Você vai entender, uma vez que você entendeu por que você sente essa vontade, você vai falar assim, peraí, entendi, mas não é beber quando para embriagar. Eu entendi a sua questão, Lerch, mas eu acho que faz sentido. Você está trazendo isso, realmente pode ter questões emocionais. Quase tudo é emocional, os BO da vida é tudo emocional. Eu vi que a amiga da Edi perguntou Quem pode quem pode fazer? fazer. Qualquer pessoa pode fazer, desde que queira. O importante é você querer ter a vontade e você ter um celular ou ter um computador, um notebook, acesso à internet. Que aí, independente, você pode estar em outro país, em outro estado, a gente conversa, combina, mas o principal é você querer a mudança, querer sair da zona de conforto, querer enfrentar os seus medos, as suas questões. Muito bacana o Laerte compartilhar isso aqui ao vivo, né? Essa questão Sim. dessa questão da bebida, muito corajoso da parte dele. Tanto vício em bebida, pode ter questão do cigarro, o próprio cigarro é uma fuga, e a hipnoterapia pode sim contribuir também. Então, assim, a hipnoterapia eu falo que é uma ferramenta maravilhosa, desde que a pessoa queira mudar. Se a pessoa não quiser, não adianta, a pessoa precisa querer. Tem que ser algo realmente. Eu falo que a dor, o incômodo tem que ser maior do que o conforto. Porque, como a gente colocou, o nosso cérebro gosta do que é confortável. Mas sim, a hipnoterapia pode contribuir muito. E assim, eu estou cada vez mais apaixonada. Quanto mais eu estudo e vendo os relatos, como a Edi compartilhou dessa questão do medo de sangue e de injeção, e ela conseguiu vencer, isso aqui, ó, enche meu coração de muito orgulho, muita alegria, e eu quero que aquilo que é bom a gente quer compartilhar com outras Sim. pessoas. Ótimo, lá, o Laerte colocou, tenho filhos, penso neles em primeiro lugar. É isso mesmo. E assim, os filhos, nós somos referência para os nossos filhos. Eu não tenho filho, a Edi tem. Você tem. Sim. A criança do 0 aos 7 anos não tem filtro. Então, tudo que a gente aprendeu, isso pode atrapalhar mesmo, não se pode mesmo. Porque as crianças sentem, as crianças são muito sensíveis, as crianças observam, pegam tudo. O adulto que nós somos, por isso que eu falo que acontece na infância, não fica na infância. O adulto que nós somos tem a ver com a infância que a gente teve. Então, realmente, você está certíssimo de se preocupar com seus filhos. Gente, a live não pode passar de 1 hora, porque senão não dá nem para gravar. Quem tiver mais Sim. dúvidas, pode me chamar no direct, pode chamar também a própria Edi, que passou por isso, a Edi pode estar respondendo, eu também posso estar respondendo. Quero agradecer a participação de todos, agradecer a participação da Edi maravilhosa, Eu pela que sua coragem agradeço de se a expor, de oportunidade. compartilhar suas questões. Nossa, que mulher corajosa. Eu já te admirava, admiro muito mais, porque o fato dela ter tido coragem de expor conecta com outras pessoas que também têm BO. Você viu que o Laerte já se manifestou com uma questão.
Abre outra. Então, a gente vai fazer mais, Claire. Mas hoje a gente vai segurar, né? Hoje a gente vai segurar. Mas fico feliz que vocês entraram, que vocês participaram. Edi, muito obrigada. E é isso, querido. Gratidão. Ah, Edi, você quer falar obrigada. alguma coisa? Quero sim. Obrigada eu, né, por todas as nossas sessões, por Deus ter levantado você, né? E eu falei que nós somos essa geração, né? Nós somos as mulheres dessa geração. É Nós verdade. fomos chamadas para um tempo como esse. Então, assim, é tempo de curar, é tempo de buscar a cura, é tempo de ser melhor. Então, eu tenho buscado isso muito. E também tenho meditado, né? A hipnoterapia me levou Verdade. a fazer meditação. Faço meditação na palavra de Deus, 15 minutos, meditação guiada à Olha, noite. E assim, tem sido bênção. Porque a Claudinha nos coloca, eu falo que é no berço esplêndido, né? No berço esplêndido, na hora da hipnoterapia, que teve vezes que eu comecei a hipnoterapia com dor e acabei sem verdade, dor nenhuma, sem verdade. tomar nenhum Olha medicamento. isso, gente. Então, assim, é, é isso que eu gostaria de compartilhar. E a minha gratidão, porque através da hipnoterapia eu estou conhecendo outras Olha, coisas também, né? Valorizando outras coisas, outras pessoas, jeito, né? Meu jeito, o jeito das pessoas também. Então, realmente foi um divisor de águas na minha vida, mais uma vez, repito, e assim, mexer, né, na ferida dói muito, muito. Não tem ferida que a gente não mexe que não dói, dói muito. é verdade. Com a ferida sem cicatrizar, é pior. Todo dia você olha para ela e ela tá lá. A gente, né, não deveria ter medo de sair do lugar, deveria ter medo de ficar no mesmo lugar de Verdade. sempre, né? Então, assim, coragem. Seja Coragem. corajoso, seja forte e corajoso. Eu lembrei do louvor. Seja forte e corajoso, não temas o grande perigo. Querida, aí a gente já Voz, canta também, né? essa voz maravilhosa. Ah, então, queridos, obrigada. A gente vou estar encerrando aqui a live. Eu vou salvar, vou projetar para salvar. É a minha primeira. Eu espero que fique salva, né, Deus? Mas a gente vai fazer Sim. outras lives durante o mês de maio, justamente para desmistificar. Então, se você tem dúvidas, se você de fato quer trazer outras pessoas que às vezes têm algum tabu, alguma dúvida, pode estar trazendo, pode trazer, tirar dúvidas que a gente quer realmente. É tempo de cura, como a Edi colocou. É tempo de cura, mas tenha coragem. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.